Que beleza, né, da cristão. Que bom que nós cantamos hinos assim, que nos traz ao coração a gratidão de estar na presença do Senhor, louvar, adorar o seu nome. Bendito seja Deus. Eu quero ler com os irmãos um texto da palavra do Senhor. Aliás, é o mesmo texto que os irmãos vão ler hoje na escola bíblica dominical, né? Qual é mesmo? 5:18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. É o tema da conversa que a igreja terá hoje na escola bíblica dominical. Satisfação. 1 Tessalonicenses 5:18 diz: em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos juntos? Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. E este versículo, ele dá uma referência de como devemos relacionar com Deus com um coração grato. E ele, nessa carta, fica claro que o apóstolo Paulo quer ensinar, na verdade, aos irmãos de Tessalônica, através do estudo da palavra de Deus, a gratidão ao Senhor, a gratidão a Deus. E esse versículo, ele tem um forte fundamento que a gente precisa observar, não é? O texto está dizendo que devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias, mas não diz por todas as circunstâncias, mas em todas. Isso, na verdade, das várias situações da nossa vida, nós somos alcançados pela salvação eterna em Cristo Jesus, e isso supera qualquer conjuntura que nós possamos viver no dia a dia. Por isso, nós não devemos condicionar a nossa gratidão e a nossa fé apenas às ocorrências da nossa vida, ou seja, às situações pontuais que nós vivemos. Quando tudo está bem, é só gratidão. Agora, quando as coisas não vão bem, é só reclamação. O povo de Israel vivia assim quando, ao sair do Egito, cometeu este erro ao longo da caminhada, os 40 anos no deserto, e eles não aprenderam. A cada tribulação era uma chuva de reclamação, de murmuração. Mesmo Deus provendo tudo que lhes era necessário, era um povo que em cada situação adversa levantava murmuração contra Deus, contra Moisés, enfim. E é o fato de olharem apenas para as circunstâncias, que não lhes dava condições de reconhecer a mão, reconhecer o cuidado de Deus. Depois, na verdade, de cada favor, reconhecia a provisão. Bastava surgir uma situação de tribulação e logo voltava novamente a murmurar, e nada era suficiente para aquele povo nessa caminhada. Esse é um sinal de ingratidão. Nesse ambiente, o apóstolo Paulo está orientando a igreja: fuja dessas coisas, fuja desse comportamento. Eu vou pegar a expressão da irmã, esse espírito murmurador não ajuda em nada, não constrói. Fuja, na verdade, desse comportamento, mas a apóstolo está dizendo para a gente: em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus. E no texto que nós lemos aqui na carta aos Tessalonicenses, Paulo expôs outros pontos que nos ajudam a gerar no coração uma condição de gratidão a Deus. Ele fala, por exemplo, alegre-se sempre. No versículo
limitações, nos ajudam andando nesse aspecto a aprender a dar graças a Deus em toda a situação. Há uma situação, talvez eu chamaria o nome da Lia, não poderia dizer o nome dela originalmente, mas uma moça ainda jovem, empresária, andava pelas ruas do Irã e rapidamente ela ia na direção de uma reunião muito importante. Passado um ano inteiro trabalhando para aquele momento, ia fazer um contrato de $1 milhão, isso faria com que ela tivesse muito dinheiro, e ela ia ansiosa para aquela reunião, pensando, estava tudo acertado. Era o momento da vida dela, e quando ela ia caminhando naquela direção, pensando em ser entrada nisso, uma jovem para e diz, eu queria presentear-lhe com um Novo Testamento na língua persa. E ela naquela pressa pega aquele Novo Testamento e coloca na sua bolsa e continua andando. Depois ela pensa, gente, mas quem sabe eu preciso de uma bênção mesmo. Ela volta atrás e fala com aquela moça, onde ela já ia, a moça ora por ela e fala, tenha paz. E ela continua sua caminhada agora em direção àquela reunião, e chega naquela reunião para um momento decisivo na vida dela. Ela começa a mexer na bolsa para pegar uma caneta, e logo aparece aquele Novo Testamento. E ela pensa, aí. E naquela reunião, então, as pessoas que estavam lá perguntam, você é cristã? Ela diz, não, eu não sou cristã. É uma moça que me deu esse livro aqui no caminho, eu peguei e guardei aqui na bolsa, eu não sou cristã. Logo fecharam a reunião, não houve mais reunião, o contrato foi cancelado, e ela volta para casa desolada. O contrato da vida dela havia acabado. Por causa de uma Bíblia do Novo Testamento que estava na bolsa dela, ela pensava, o que eu fui fazer? Eu não fui abençoada coisa nenhuma. Alguns dias depois ela vê na televisão um noticiário de que todas aquelas pessoas que estavam naquela reunião, daquele contrato, foram presas por corrupção. E ela dá graças a Deus dizendo que ela não estava naquela reunião, porque o Novo Testamento havia impedido de estar lá. Em tudo dai graças. Ela começa a ler o Novo Testamento e começa a se identificar, e começa a frequentar uma igreja cristã fora do seu país, fora do Irã. E lá no determinado congresso, ela contando a história dela, o que havia acontecido com ela, como ela havia conhecido a Cristo, e contando uma moça que lhe havia entregue aquele Novo Testamento, e no auditório a moça diz, fui eu quem fez isso. Fui eu que lhe entreguei o Novo Testamento. Eu estava andando, fazendo um treinamento, e eu pensava, eu tinha um Novo Testamento, eu pensava, eu preciso dar isso para alguém, eu preciso entregar isso para alguém. Mas ela não via ninguém a quem ela pudesse entregar com segurança. Ela procurava alguém a quem entregar. Ela viu uma moça do outro lado da rua passando, com uma certa pressa, e o Espírito Santo diz a ela, é a ela que você deve entregar. E ela contava dizendo, e eu fiquei relutante, porque ela ia muito rápido. E então eu fui atrás dela, e Deus disse, é ela mesmo que você tem que entregar. E ela então entrega esse Novo Testamento para aquela senhora. E assim Deus cumpre o propósito dele. Se tornam amigas, se tornam evangelistas e testemunham do poder de Deus e da graça. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Quando nós somos gratos a Deus, nós somos menos ansiosos. E ao depositarmos nossas expectativas em Deus, nós nos desapegamos da imprevisibilidade do mundo. O homem é capaz de falhar, mas Deus não falha.
Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Você pode repetir isso? Não andes ansiosos por coisa alguma. Mas, continua o versículo, mas em tudo, pela oração e pela súplica. Em tudo, pela oração e pela súplica. E com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É evidente que haverá momentos de alegria, de choro, além dos dias difíceis, mas nada deverá abalar a fé na plena salvação em Cristo. Ter o entendimento de que fomos alcançados por Cristo, e a nossa alma agora, ela é lavada, remida, nossos pecados são lavados e curados e purificados no sangue de Jesus Cristo. Isso aumenta a nossa gratidão a Deus, e só o preço que Ele pagou para que isso acontecesse já deveria ser motivo de gratidão em todo momento, em toda a vida. E é evidente que nós podemos olhar para o apóstolo Paulo e seguir o exemplo dele, que mesmo em meio a circunstâncias difíceis, de perseguição e momentos de tribulação, claro, momentos de alegria, ele nunca deixou de ter um coração grato a Deus, e ele, por todas as coisas, ele agradecia ao Senhor. E no capítulo 4, versículos 12 e 13 da carta aos Filipenses, ele diz o seguinte: eu sei o que é passar necessidade. Você sabe, irmão, o que é passar necessidade? E ele dizia: eu sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. A expressão é: tudo posso naquele que me fortalece. Em tudo dai graças. Seja grato por todas as coisas que Deus já fez por você. E haverá o tempo em que todas as nossas limitações e dores e experiências ruins ou traumáticas serão saradas. Elas não existirão mais. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E no final das contas, diz o salmista: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Em tudo dai graças, isso é o que importa. Não é por todas as circunstâncias, mas em todas. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Confiemos e esperemos tão somente no Senhor, o Deus da nossa salvação. Amém, queridos? Portanto, o tema de hoje é satisfação. Satisfação. Aprendamos a viver satisfeitos, como diz o apóstolo Paulo, em qualquer circunstância. Vamos orar? Pai bendito, nós te damos graças e celebramos o teu nome. Nós estamos aqui dizendo, Senhor, que o Senhor não precisa mais provar teu amor e cuidado para conosco. O Senhor já fez isso na cruz. O Senhor já fez muito mais que poderíamos pensar ou imaginar. E nós queremos confessar que não são, Senhor, as circunstâncias adversas pelas quais nós passamos,
que poderão nos afastar do amor do Senhor em Cristo Jesus. E é assim que nós cremos, Senhor. Nós temos plena consciência, Pai, que o dia de choro virá, e que o dia de alegria também virá, que o dia de angústia, ó Deus, e de perseguição é colocado, ó Deus, sobre nós, mas também o dia de alívio, Senhor Deus, e libertação. Portanto, Senhor, a nossa expectativa está no Senhor, tão somente no Senhor. Deus, se nessa manhã, Pai, algum irmão, alguma irmã tem passado por crise de fé por causa das tribulações que está vivendo, Senhor, o nosso anseio, ó Deus, e oramos assim, é que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde esse coração e mente em Cristo, Senhor. E que haja paz, que haja visão, Senhor, e dá a visão, Pai, daquilo que é e daquilo que será. Porque só assim, Senhor, nos sentimos confortados. Por isso abençoe a igreja, Senhor. Abençoe nos momentos de tribulação, Senhor, tomando nos teus braços ainda mais, consolando e confortando, Senhor, enquanto derrama sobre cada irmão um espírito de gratidão, sabendo que nós hoje oramos como o apóstolo Paulo: posso todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Nós oramos gratos, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E para finalizar, irmãos, há uma liberdade tão grande que nós temos. Tão grande que nós temos, que nós não podemos abrir mão disso com gratidão, com louvor ao Senhor. Eu estava dizendo ontem para os irmãos lá em Bela Vista sobre uma reunião numa casa lá na China, sabe? E o pastor estava reunido com os irmãos numa casa, e eles colocam um colchão na porta para vedar o som, e vedam toda a casa, janelas bem fechadinhas, e começam a cantar baixinho, louvando a Deus, para que ninguém pudesse ouvir, ele pudesse chamar a polícia. Então eles cantavam louvando a Deus bem. E o irmão começa a orar dizendo: Senhor, eu tenho anseio pelo dia em que o Senhor nos permitirá cantar ao Senhor a plenos pulmões. O Senhor me permitirá adorar ao Senhor com toda a minha voz. Eu anseio, Senhor, pela hora, pelo tempo em que nós poderemos levantar a nossa voz e glorificar ao Senhor com todo o nosso ser. E essa era a oração daquele irmão naquela tarde. Irmãos, nós podemos fazer isso. Nós podemos louvar ao Senhor com todo o nosso ser. Nós podemos cantar ao Senhor com toda a nossa força. Então façamos isso, dando graças em tudo, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Vamos cantar agora. O irmão que trouxe o seu dízimo, sua oferta, para cultuar ao Senhor dessa forma também, com aquilo que Deus já lhe deu, traga, oferte ao Senhor. Enquanto o irmão faz isso, nós cantamos. Logo após, nós estaremos nos reunindo em classes na Escola Bíblica Dominical.
sua voz. As trevas tornam-se na luz do sol, com meu Salvador. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Aleluia, glória a Deus. Podemos nos dividir em classes.